Bem-vindos ao canal Aulas de Português. Eu sou o professor Bueno. A área de estudo ainda é morfologia. O tema da aula, formação de palavras. Hoje você vai aprender sobre derivação no processo de formação das palavras. Inscreva-se no canal, curta e deixe seu comentário. Boa aula! Derivação é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova, chamada derivada, a partir de apenas um radical, para formar palavras da mesma família usando afixos, que são os prefixos e sufixos. Veja os exemplos. A palavra mar e a palavra flor. Elas são chamadas de primitivas porque elas não se originam de nenhuma outra, mas sim elas vão formar palavras derivadas a ela. Então, a palavra mar vai formar a palavra marítimo, marinheiro, marujo. Um exemplo da palavra flor também, florido, floral, floricultura. Observem que em mar, marítimo, marinheiro e marujo, o radical mar permanece. Assim como flor permanece em florido, floral e floricultura. Vamos adiante e observar mais alguns exemplos. Aqui mais alguns exemplos de derivação. Nas palavras primitivas dente, terra e pedra. Por que essas palavras são primitivas, professor? Porque elas não se originam de nenhuma outra, mas elas vão formar palavras derivadas a elas. E da mesma família. No caso da palavra dente, vai formar dentadura, dentista, que é da mesma família de dente. Terra, enterrar, terrestre. Pedra, pedrisco, pedreira. Observaram que são da mesma família? E observem aí que no exemplo da palavra enterrar, nós temos um prefixo en e um sufixo a. Observe que na palavra terrestre nós temos apenas um sufixo. Então, esse processo de derivação se dá por acréscimos de prefixos e sufixos. Tanto sozinho um prefixo ou só um sufixo, como os dois ao mesmo tempo. Uma dica para você identificar uma palavra primitiva, eu coloquei, por exemplo, crer. Se você colocar um prefixo des, nós vamos ter uma palavra derivada, descrer. Porém, se você retirar novamente esse prefixo, des, nós vamos continuar com a palavra crer integralmente, sem perder letra e o sentido completo. Então, você está diante de uma palavra primitiva. Lembrando que a língua portuguesa tem muitas palavras que são de origem grega, por exemplo, do latim. Aí, no caso de primitivos que você tira o prefixo ou o sufixo e ele se mantém integralmente o seu sentido, a sua fonética, a letra, não tira nenhuma letra. Já temos primitivos como eu dei o exemplo de dente, terra e pedra, que precisa de uma vogal temática. Dente, a vogal temática E, terra, a vogal temática A e assim por diante. Então, o que vai permanecer aí é o radical. Ele, em dente, dentadura e dentista, por exemplo, de D-E-N-T é o radical. Daí para frente vai tendo as variações. Adura, dentadura. Ista, dentista. Entenderam? Então é bom ficar atento nesses detalhes. Vamos ver os tipos de derivação: prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. A derivação prefixal ou prefixação são os prefixos, que resulta do acréscimo de prefixo à palavra primitiva ou um radical que tem o seu significado alterado. No exemplo da palavra primitiva feliz, nós colocamos aí um prefixo in e nós alteramos completamente o sentido da palavra. In é o prefixo, feliz é a palavra primitiva e infeliz é a palavra nova, a palavra derivada. E a derivação sufixal ou sufixação? São os sufixos. Resulta do acréscimo de sufixo à palavra primitiva ou um radical que pode sofrer alteração de significado ou mudança de classe gramatical. Exemplo, alfabetização. No exemplo acima, o sufixo são transforma em substantivo o verbo alfabetizar. Alfabetizar é um verbo, está no infinitivo. Este, por sua vez, já é derivado do substantivo alfabeto, pelo acréscimo do sufixo izar. Pessoal, o que é o sufixo? O sufixo é aquele acréscimo que nós colocamos no radical depois dele. Antes do radical é o prefixo, depois do radical é o sufixo. Na palavra mal, que é uma palavra primitiva,
nós acrescentamos mais, vado, nós transformamos a palavra primitiva em uma palavra derivada, malvado. E por que há um processo sufixal aí? Porque o acréscimo está vindo depois do radical. Então, mal é a palavra primitiva, vado é o sufixo, então malvado é a palavra nova derivada. E sufixo porque vem depois do radical. E derivação prefixal e sufixal? Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo não simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva ou um radical. Vou explicar para vocês. Duas palavras, feliz e leal, são palavras primitivas. Por quê? Porque não se originam de nenhuma outra. Mas observamos aí na palavra feliz. Se nós colocarmos um prefixo in e um sufixo mente, nós temos a palavra infelizmente. Se nós tirarmos o prefixo, fica a palavra felizmente. Se nós tirarmos o sufixo mente, fica a palavra infeliz. Então, esse é um processo de derivação prefixal e sufixal. Quando você tira um prefixo ou tira um sufixo, nós vamos continuar tendo uma palavra. Deslealdade. Nós temos o prefixo des e o sufixo dade. Se nós tirarmos o prefixo des, nós vamos continuar tendo uma palavra. Lealdade é uma palavra, não é? Então, se você tirar aí o sufixo dade, nós vamos continuar tendo uma palavra, desleal. Então, note que a presença de apenas um desses sufixos é suficiente para formar uma nova palavra. Esse é um processo prefixal e sufixal. Derivação parassintética ou parassíntese. Ocorre quando há uma agregação simultânea de um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo em um radical. E, além disso, se um dos afixos for retirado, que são os afixos, prefixos e sufixos, se um deles for retirado, a palavra restante não existe. Vamos observar aí no exemplo da palavra primitiva pátria. Nós colocamos aí um prefixo re e um sufixo a, criamos a palavra repatriar. Se nós tirarmos qualquer um deles aí, se tirarmos, por exemplo, o prefixo, fica patriar. Essa palavra não existe. Se nós tirarmos aí o sufixo a, fica repátria. Essa palavra também não existe. Esse é o processo de derivação parassintética ou parassíntese. Outro exemplo da palavra alma aí. Nós colocamos um prefixo des e um sufixo do. Nós criamos a palavra desalmado. Porém, se retirarmos o prefixo, fica almado. Existe essa palavra? Não, não existe essa palavra. Se nós tirarmos daí, então, o sufixo do, fica desalma. Existe essa palavra? Também não existe essa palavra. Outro exemplo, entardecer. Prefixo en, sufixo ser. Se nós tirarmos aí o prefixo, fica tardecer. Tardecer, não existe essa palavra. Se nós tirarmos aí o ser, o sufixo, fica entarde. Entarde, não existe essa palavra dessa forma, não existe essa palavra. Então, esse é um processo parassintético ou parassíntese. Dica: para estabelecer a diferença entre derivação prefixal e sufixal e parassintética, basta retirar o prefixo ou sufixo da palavra na qual se tem dúvida. Feito isso, observe se a palavra que sobrou existe. Caso isso aconteça, será derivação prefixal e sufixal. Caso contrário, será derivação parassintética. Entenderam? Se nós tirarmos, então, um prefixo e continuar a palavra tendo sentido. Se nós tirarmos um sufixo, a palavra continuar tendo sentido, nós estamos falando do processo prefixal e sufixal. Agora, se nós tirarmos o prefixo e perder o sentido, nós estamos falando de um processo de derivação parassintético ou parassíntese. E derivação regressiva ocorre quando há redução da palavra derivante. Veja, palavra derivante, abalar. Palavra derivada, abalo. Observaram que houve uma retração aí nas palavras, abalar para abalo. Esse é um processo de derivação regressiva. Exemplo, amparar, amparo. Sustentar, sustento. Então, quando há essa retração de palavras aí, nós estamos diante de um processo de derivação regressiva. Amostrar, amostra. Criamos outra palavra, mas com um processo de redução. Esse é o processo de derivação regressiva. Quando você muda uma parte dessa palavra, muda também a classe dessa palavra. Exemplo, de novo,
criticar. Esse é um verbo. Se retirarmos o sufixo ar, obtemos a palavra crítico, que é um substantivo. O crítico, no caso, criticar é um verbo, ato de criticar, um verbo que está no infinitivo. Então, observe que vai haver mudança de classe gramatical quando fizermos esse processo de derivação regressiva. Derivação imprópria. As palavras podem mudar de classe gramatical sem sofrer alteração na forma, na estrutura da palavra. Exemplo: o bom tem sua recompensa. Ele é um homem bom. A palavra destacada bom, na primeira frase, ela é um substantivo, está dando nome a algo. Na segunda, ela está adjetivando a palavra homem, está dando uma característica para ele é bom. Então, no caso, a palavra bom, ela deixou de ser um substantivo, passou a ser um adjetivo e não teve nenhuma mudança na estrutura dessa palavra, na fonética. A palavra continua a mesma, porém, ela mudou de classe gramatical. Isso é uma derivação imprópria. Professor, mas qual a diferença entre derivação regressiva e imprópria? Regressiva, olha o exemplo aí. Cantar é bom para a alma, um verbo. Embaixo, o canto dos pássaros me encanta, que é um substantivo. Então, cantar o canto. Cantar, canto. Então, de cantar, nós reduzimos para canto, que deu outro sentido. Cantar era um verbo, tinha essa estrutura. Depois, nós passamos para a estrutura canto, que é menor, foi reduzida. Então, isso é um processo regressivo. Houve mudança de classe gramatical, de verbo para substantivo, mas é processo regressivo, impróprio. Olha o exemplo aí de novo. O gato preto, mulher, gato. Olha a palavra gato aí servindo para as duas situações, para o substantivo o gato, está dando nome àquele animal. E mulher, gato, aí já está dando um adjetivo para aquela mulher. Está dando uma característica para ela, né? O azul do céu. O céu é azul. Então, na primeira, o azul do céu está falando da cor azul, está dando nome para aquela cor, azul. Já na segunda, o céu é azul, já está dando característica para o céu, dizendo que ele é azul. Então, ela passou a ser um adjetivo. Então, isso aí é uma derivação imprópria. Observaram bem a diferença? Então, nós vimos que na formação de palavras, a derivação se dá usando apenas um radical, com acréscimos de afixos, prefixos e sufixos. E os tipos de derivação, quais são? Vocês se lembram? Derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética ou parassíntese, derivação regressiva e derivação imprópria. Então, se você perdeu alguma coisa, volte, reveja o conteúdo, pause, preste bastante atenção no que foi dito e até a próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, curta, deixe seu comentário. Um abraço do professor Bueno e até a próxima, galera!